Olá pessoal, o Minas Rural está no ar e hoje a gente destaca a produção orgânica de morangos. Nós fomos até Extrema, no sul de Minas, para conhecer empreendedores que fugiram do estresse da vida nos centros urbanos para investir na produção de morangos orgânicos. E já que estamos falando de produção sustentável, tem dica técnica de como fazer uma compostagem para produzir o seu próprio adubo orgânico. E na receita tem tortinha de morango, daquelas cheias de brilho que enchem os olhos. Quem nunca pensou em deixar para trás o estresse do trabalho na indústria, nos centros urbanos, para investir numa vida mais conectada com a natureza? E nós fomos até Extrema para conhecer pessoas que não só pensaram, mas fizeram dessa mudança um ótimo negócio para o bolso e para a saúde, investindo numa produção orgânica de morangos ou no modo convencional, mas sem o uso de agrotóxicos. No país inteiro, o número de produtores de orgânicos quase dobrou nos últimos anos. Uns cortam chocolate, outros frituras, refrigerantes. Tudo isso segue aliado ao maior consumo de frutas, legumes e verduras recomendados por especialistas. E por muitos motivos, o Jorivaldo foi fisgado por essa oportunidade que há mais de 5 anos mudou radicalmente sua vida e de sua família ao investir na produção de morangos orgânicos. Nessa estufa de 200 metros quadrados está a vida do Jorivaldo. Conforme nos contou, passou metade dela trabalhando na indústria e vivia estressado. Há 2 anos e pouco atrás, 2 anos e meio, eu fui renovar a minha habilitação e eu fiz o psicotécnico de vista e fiz sem o óculos. Aí eu conversando com o próprio médico para mexer com a habilitação, e ele falou assim: mas por que está na sua carteira que você tem que usar lentes corretivas, sendo que você não precisa? Aí eu contei a história, que eu tinha saído da empresa, que hoje eu trabalhava com a terra. Aí ele falou assim: tem gente que não acredita, mas é o estresse que está causando isso. Jorivaldo tinha terra e precisava encontrar uma forma de cultivar o morango, mas a ideia era inovar. Procurou a Emater Minas para auxiliá-lo nessa investida, onde fosse possível unir novas tecnologias que fossem sustentáveis e econômicas. Por problemas de coluna, ele apostou na produção de morangos orgânicos, assim dessa forma, nesses canteiros suspensos, como você pode ver, tá vendo? É por gotejamento que ele irriga, sem fertirrigação, totalmente natural. Isso é impressionante. Aqui é tudo bem natural mesmo. Você pode ver, olha, eu estou até tocando, olha. Dá até gosto de ver o quanto que é natural e fresquinho. Vou até sentir um pouquinho. Tá vendo? E aqui embaixo, ó, eu vou até abaixar aqui. Ele plantou essas hortaliças que recebe esse gotejamento aqui da irrigação para aproveitar bem o espaço, né, e consorciar a produção. Então, em 1.000 pés que ele investiu aqui, ele tira por safra 20 mil reais. Vale muito a pena. Aqui nessa produção orgânica não se usa a fertirrigação para adubação de cobertura, que é feita com uma mistura à base de torta de mamona, esterco, farinha de osso, solo de mata e pó de rocha, num intervalo de 2 a 3 meses, dependendo do vigor da planta. Como ele já tinha algum problema de coluna cervical, alguns problemas de dor, né? Ele falou pra gente que não daria para fazer pelo fato de ter que ficar o tempo todo abaixado, né, de cócoras, fazendo um trabalho do manejo do morango. E foi aí então que a gente começou a pensar na ideia de fazer o morango suspenso, orgânico, né? Que o morango suspenso já existe, né, na nossa região aqui, com calhas, utilizando
em vez de composto, utilizando fibra de coco ou outro material inerte para poder sustentar as raízes, mas não com a finalidade de nutrição. Aqui, todo composto ele fornece os nutrientes para a planta durante o ciclo. É esse que é o nosso diferencial. No sítio Santo Antônio, Jorivaldo ainda cultiva hortaliças que são entregues a escolas, comercializadas por meio do PENAI, Programa Nacional de Alimentação Escolar. E por aqui, realmente, o equilíbrio ambiental é logo percebido com a presença dessa ilustre minhoca. A vista aqui do sítio dá direto para o paredão da Pedra Chata, ponto turístico daquela região. Hoje é um pouco acima do convencional, né? E vale a pena, para mim tá valendo a pena. Antes eu tivesse enxergado isso há mais tempo atrás, né? Que faz só 5 anos e alguma coisa que eu tô no ramo. Desde 2013, o Brasil é classificado como um dos maiores produtores de alimentos orgânicos do mundo, de acordo com uma pesquisa do Instituto de Pesquisa de Cultura Orgânica e da Federação Internacional de Movimentos da Agricultura Orgânica. E esses dados atraíram centenas de pessoas interessadas em mudar de profissão no país. Seu Silvio largou a vida de caminhoneiro há 1 ano para apostar na produção de morango convencional. Também dessa forma aqui, ó, suspensa, em canteiro suspenso. Pois é, eu tô com essa bandejona aqui na mão, vou fazer vocês ficarem com um pouquinho de vontade aí do lado de casa. Vou experimentar. Vai me assistindo aí, eu vou saborear. Nessa estufa de 320 metros quadrados, plantou com seu filho José mais de 3.000 pés de morangos, sendo que aqui há um diferencial da produção que vimos lá no Jorivaldo, lembra? Não existe solo no canteiro suspenso. Existe uma camada de fibra de coco, que é um substrato, que vai funcionar não com finalidade de nutrição, e sim de sustentação das raízes, né? Toda a nutrição da planta ela é feita através da irrigação, onde os adubos, os macro e micronutrientes são colocados nos tanques e injetados para se fazer a fertirrigação. Outras diferenças são relativas à questão da cobertura, né, que aqui ele usa esse mulching, que é esse plástico, né, de proteção aqui para evitar crescimento de algumas ervas espontâneas e também de sujar a própria fruta, né? É um manejo mais voltado para o convencional, embora ele não aplique agrotóxicos. Silvio se diz animado com os resultados, mas quer mesmo é que o filho tome as rédeas no negócio. Ouviu, José? Vendeu o caminhão para aplicar nesse investimento e se animou com os preços conseguidos na primeira colheita. R$ 12,00 a bandeja na época da safra e R$ 16,00 fora da época. Isso aí foi ideia do Ju com um gerro, quis montar uma estufa para tocar de morango a ele, e o Elinho deu força para eles aí e a gente resolveu montar para ver se ele toca, mas ele tá deixando mais para mim tocar, viu? E como é que foi? Como é que é trabalhar com a cultura que o senhor não tinha conhecimento? Agora que a gente começou, que tá pegando um pouco de experiência aí. Então estamos ralando aí, vamos ver o que vai dar. As vendas ainda acontecem na informalidade. Contudo, a intenção é aprender mais sobre o manejo e expandir o mercado, ainda concentrado na região de Extrema. Por enquanto a gente só está no particular mesmo, boca a boca. Agora a gente vai tentar entrar no mercado mesmo, padaria, essas coisas. Dados do Censo Agropecuário Brasileiro, realizado pelo IBGE em 2006, revelaram que o Brasil possui quase cerca de 5 milhões de hectares de terras destinadas ao cultivo de produtos orgânicos, tornando o Brasil o 10º país onde a maior parte da terra é utilizada para a agricultura orgânica. A gente faz um intervalo ligeirinho agora, mas na volta tem dica técnica para você aprender a fazer adubo orgânico aí na sua propriedade através da compostagem, mas de um jeito mais prático que reduz o tempo de mão de obra e cuidado aí com o composto. É no minutinho.
compostagem é um conjunto de técnicas aplicadas para estimular a decomposição de materiais orgânicos para obter, no menor tempo possível, um produto estável, rico em nutrientes para fazer adubação. E já que no programa de hoje a gente está falando de produção orgânica, a gente mostra na dica técnica uma forma de se fazer a compostagem que economiza tempo e mão de obra no cuidado com o composto. Presta atenção aí. Na dica técnica de hoje, nós vamos demonstrar a produção de composto orgânico usando uma estrutura que vai evitar o reviramento desse composto, né? Como a gente revira o composto, ele é para oxigenar. E nós vamos usar essa estrutura, né, que são aproximadamente 5 varas de bambu, né, amarrada num fecho, e 3 alavancas. Tá? Essas alavancas, nós vamos construir o composto em cima dessa estrutura, e essas alavancas vão servir para a gente forçar a entrada do oxigênio no composto, correto? Sobre a estrutura montada, aí a gente vai colocar os materiais para a compostagem. A gente usa para essa compostagem material vegetativo, que pode ser capim picado, pode ser resto de cultura, né, como palha de feijão, palha de milho, resto de silagem e até serragem. Né? Vamos utilizar também esterco de curral, munha de carvão para, né, levar o potássio, fosfato natural de rocha moída, e vamos colocar também calcário para incluir o cálcio e o magnésio nessa compostagem. A relação entre material vegetativo, palhas e com esterco é de 4 partes para 1 parte de esterco. Ou seja, para cerca de 100 quilos de composto, usa-se aproximadamente 4 carrinhos de mão de material vegetal para 1 carrinho de esterco. Para enriquecer o composto, especialmente se for usado em solos mais pobres, recomenda-se acrescentar calcário dolomítico, munha de carvão e fosfato, na proporção de 3% para cada um desses ingredientes, ou seja, 3 quilos de cada mineral para cerca de 100 quilos da mistura de material vegetal com esterco. O ideal é fazer uma análise de solo para orientar as proporções certinhas, conforme as necessidades do terreno, e ter sempre o acompanhamento do técnico. A partir da segunda camada, a gente vai começar a molhar esse composto, porque ele não pode estar encharcado, mas ele tem que estar úmido para ele fazer a fermentação, né, para transformar esse composto em material para ser utilizado tanto para hortaliça quanto para fruticultura. Fizemos a primeira camada, a gente já inicia a irrigação desse composto. Não é recomendável que a pilha fique mais alta que 1,70 m e mais larga que 2,5 metros, porque isso pode dificultar a oxigenação. No final da compostagem, pode-se regar o material com uma calda de urina de vaca, que é rica em nutrientes, misturando 1 litro de urina para 10 litros de água. Esse composto ele deve ser mantido por 90 dias úmido, não encharcado, sempre úmido. Fizemos todas as camadas, cobrimos esse composto com folha de bananeira, né, outro material que você estiver próprio. Todos os dias é preciso verificar a temperatura do composto. O recomendável é que não passe de 65 graus. Essa medição pode ser feita com um vergalhão de ferro que deve ficar introduzido no centro do composto. Aí, quando for verificar a temperatura, é só retirar o vergalhão e, se não for possível sequer segurar na parte que estava imersa, é porque a temperatura estava muito alta. Então, é preciso regar com um pouco de água todo o composto. Bom, essa dica técnica de construir o composto em cima dessa estrutura é para facilitar o manejo, economizar a mão de obra, né, para evitar revirar o composto para a entrada de oxigênio. Então, em cima dessa estrutura nós fizemos as travas, como já foi mostrado no início. Então, a gente todos os dias nós vamos fazer pequenos, né, movimentos, né, nas 3 estacas, tá, para a entrada do oxigênio. Isso é feito corriqueiramente todos os dias. Olha a umidade e aproveita e já oxigena o composto. É recomendável, né, fazer uma análise depois de 90 dias, uma análise do que tem dentro dessa compostagem, tá, de NPK. Mas geralmente se usa em torno de 10 litros de composto por metro quadrado de canteiro. Qualquer dúvida, né, sobre a preparação do composto, procurar o técnico local em seu município.
E a gente confere agora como se comportaram os preços dos produtos no mercado agropecuário. A saca de 60 quilos do milho, preço líquido ao produtor no sul do estado, ficou entre R$ 35 e R$ 40 reais. Na região central de Minas, entre R$ 38 e R$ 44 reais. A saca da soja no sul de Minas ficou em R$ 81 reais e no Triângulo Mineiro em R$ 81,50. A saca do feijão carioquinho na região central de Minas ficou entre R$ 145 e R$ 150 reais. No sul do estado ficou em R$ 140 reais. No Vale do Jequitinhonha, a saca do café tipo 6 ficou entre R$ 315 e R$ 320 reais. No Alto Paranaíba, entre R$ 400 e R$ 410 reais. No sul do estado, entre R$ 375 e R$ 400 reais. Na zona da mata, ficou entre R$ 370 e R$ 380 reais. A arroba do boi gordo, preço líquido ao produtor, foi negociada na região central de Minas entre R$ 146 e R$ 168 reais. E no Triângulo Mineiro, entre R$ 154 e R$ 160 reais. O quilo do frango vivo com ICMS foi vendido por R$ 3,40 e o quilo do suíno sem tributos por R$ 5,40. Vamos ver agora quais os destaques da nossa agenda nos eventos do nosso Universo Agro aqui em Minas Gerais. De 22 a 24 de outubro, na sede da Emater, em Belo Horizonte, será realizado o 6º Congresso Brasileiro de Agricultura. No dia 23 de outubro, tem o primeiro Circuito Regional de Pecuária, que será realizado na Associação do Banco do Brasil, na cidade de Guanhães. E o Simpósio de Silagem, Milho e Sorgo será realizado na cidade de Juiz de Fora, zona da Mata Mineira, entre os dias 12 e 13 de novembro. O evento vai acontecer na Universidade Federal de Juiz de Fora. A gente faz mais um intervalinho agora, mas no próximo bloco tem aquela receita de tortinha de morango que eu te falei, cheia de brilho e sabor. É num minutinho. Olha, no primeiro bloco a gente já encheu a boca d'água com a Valéria provando aqueles morangos maravilhosos. E a gente vai judiar um pouquinho mais. Sabe aquelas tortinhas de morangos cheias de brilho que a gente só de ver já dá vontade de comer? Então, os segredinhos para fazer essas tortinhas tão vistosas e cheias de sabor vão ser revelados agora na nossa receita do dia. A receita desta semana é essa tortinha de morango e quem ensina é a chefe Vera Mello. Ela veio de Recife, está aqui em Minas há 20 anos, veio casada com um mineiro e aí construiu a sua vida. Hoje tem uma escola de culinária e ensina a preparar essa e várias outras delícias. Para a gente começar então, anota os ingredientes dessa receita, vale a pena. Para a massa, 250 gramas de farinha de trigo, 30 gramas de açúcar, 120 gramas de manteiga, um ovo e sal a gosto. Para o recheio, 500 ml de leite, 50 gramas de farinha de trigo, 15 gotas de essência de baunilha, uma pitada de sal, 100 gramas de açúcar, 4 gemas e 50 gramas de manteiga. Para a geleia de brilho e decoração da tortinha, 1 xícara de água, 50 gramas de açúcar, 30 gramas de amido de milho, corante na cor desejada, xerém de amendoim e 2 bandejas de morangos limpos e secos. O passo a passo inicial é o creme confeiteiro, que a gente coloca 100 gramas de açúcar, 50 gramas de farinha de trigo, 500 ml de leite, sendo que eu coloco em 2 etapas. Eu coloco uma parte primeiro, depois coloco a restante, para não ficar nenhum gruminho de farinha de trigo na receita. Gosto de dar um leve toque com sal para equilibrar o doce, o restante do leite, manteiga também. Agora vamos levar ao fogo a primeira etapa para depois acrescentar as gemas com a baunilha. Creme que é base de farinha ou de ovos, o fogo tem que ser baixo. Se você vê que seu creminho está empelotando, você tira a panelinha do fogo e mexe sentido anti-horário. À medida que o creme vai espessando, você acelera a mão, a velocidade para que ele cozinhe uniformemente e não pegue no fundinho da panela.
Agora já ferveu, vamos acrescentar as gemas com a essência de baunilha, certo? Tem que dar uma leve batidazinha assim, ó, misturar, porque eu vou passar pela peneira. Então eu quero que tire todas as películas para não ficar com cheiro de ovo, né? Sempre costumo colocar 2 tampinhas dessa. Mas se você não gostar de um sabor muito forte, coloca menos, tá? Agora vamos passar rapidamente na peneira. Outra coisa que não se faz é fazer isso, ó. E aí não adiantou nada ter peneirado. Agora levar ao fogo por mais uns 5 minutinhos para essa gema cozinhar. Pronto, agora a primeira etapa da nossa receita e principal já está pronta. Agora vou levar para gelar, mas antes tem que passar a película de filme junto ao creme, para evitar a condensação de vapores. Agora eu vou levar à geladeira. A geleia de brilho, não sei se vocês já viram nas confeitarias, nas padarias, aquelas frutas brilhosas, reluzentes, que chama a atenção do cliente para que ele queira comprar. Então, eu vou colocar uma xícara de água, o açúcar e o amido de milho. Dependendo do clima, esse amido de milho pode ser que seja de mais ou de menos. Aí, quem vai dar essa textura sempre vai ser um pouco mais de água, certo? Então, podemos colocar umas gotinhas de anilina, como é o doce é morango, né? Aí a gente coloca. Não precisa ser forte demais. Essa caldinha precisa estar fria na hora de passar os morangos, porque como a fruta é fresca, não pode ter calda quente em cima das frutas. A geleinha já está pronta. Vou deixar ela esfriando. Então, agora vamos preparar a massa das barquetes. A gente começa pela farinha de trigo, colocar a manteiga, o açúcar, um pouquinho de sal só para corrigir. E agora o ovo. Tem pessoas que me perguntam por que o ovo vai com a clara e tudo, ele vai inteiro. Porque como a torta tem o recheio mais cremoso, com mais umidade, então ela precisa que a base tenha mais resistência. Então quem vai dar essa resistência na nossa tortinha é a clara, ela vai ficar mais firme. E o bom dessa massa é que ela já pode ser moldada nas forminhas. Aí depois vamos tirar esse excesso que passou. Agora vamos levar para assar a 180 graus por 20 minutos. E vamos começar a rechear as nossas tarteletes, barquete, tortinha, a massa, a base que já está pronta e fria, certo? Então você centraliza, coloca sempre central. E o recheio tem que ser de acordo com o tamanho das tortinhas e com a finalização que você quer dar. E aqui já os morangos já estão higienizados. Então eu fiz fatias de morangos, fiz lasquinhas de morango que você pode colocar assim, pezinho. Aí vem com o seu pincelzinho, passa na geleia de brilho e vai dar o lustre. Tem uns menorzinhos do que esse, aí você pega assim com sua mãozinha, ó. E coloca em volta, que ele vai grudando. Não é para despejar em cima da torta, jogar em cima da torta. Aqui estão as nossas tortinhas de morango finalizadas, lindas, maravilhosas. Com o morango tem várias sugestões de decoração, para vocês fazerem e usar a criatividade e se deliciar com essa maravilha. O Minas
Minas Rural está acabando, pessoal, mas a gente continua em contato a semana inteirinha lá pelo site www.emater.mg.gov.br. Lá você pode ver esta edição do programa, as anteriores também, ter acesso ao plantão técnico para tirar suas dúvidas sobre cultura, criação, enfim. É só entrar em contato pelo nosso site, tem uma abinha lá, plantão técnico. E você também vai ter acesso a várias notícias do universo da extensão rural. Você pode nos acompanhar também pelas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook e também lá no canal do YouTube do programa Minas Rural. Lá você se inscreve no nosso canal e deixa também o seu comentário para a gente saber se o programa está bacana, se o conteúdo está de acordo aí com o que vocês esperam. E deixa sua sugestão também para a gente poder fazer sempre o melhor para vocês. Te aguardo na semana que vem, viu? Tchau!